pretexto da reunião desses manifestantes, né, talvez transcenda a questão da tarifa de ônibus. Porque, de fato, o que acontece? Né? Desde 2011 a tarifa não é reajustada, já se vão 2 anos e meio. Nesse meio tempo, o salário dos cobradores e motoristas, só para citar um insumo, né, importante, que é a força de trabalho, teve um reajuste superior a 22%. Só nesse meio tempo, 2011 para cá. E a tarifa foi, 2 anos e meio depois, reajustada em 6%, que dá em torno de 2% ao ano. É muito abaixo da inflação, muito abaixo da expectativa que a própria imprensa tinha sobre o reajuste, e uma tarifa que exigirá um esforço enorme da prefeitura para cobrir a diferença em termos de subsídio. Estamos falando, além do que está orçado, 600 e poucos milhões, outros 600 e poucos milhões de subsídio que eu vou ter que retirar de algum lugar para cobrir. Então, qual que era o nosso compromisso? Reajustar abaixo da inflação. Nós entendemos que o problema da tarifa é importante. Imagina, transporte público para nós, essencial, foi bandeira da nossa campanha. Então, a ideia de reajustar abaixo da inflação, eu defendi durante a campanha. Bilhete único mensal, defendi durante a campanha. Aumentar a velocidade dos ônibus com faixas exclusivas e corredores, defendi durante a campanha. E estamos fazendo tudo. Como que foi a interlocução com o movimento? No primeiro ato, o que eu imaginei? Bom, manda lá uma comissão, abre as portas da prefeitura, eu vou começar a conversar. E a resposta que eu obtive, não queremos conversa. Então, para mim, já ficou estranho. Porque uma coisa é você ser intransigente, mas ouvir o argumento, outra coisa você não quer nem ouvir o argumento, não quer saber. Então, para nós foi uma situação inédita. Você abrir as portas da prefeitura e ouvir um não queremos conversa, eu já achei estranho. Na terça-feira, portanto, no terceiro dia de manifestação, eles pediram audiência, né, para minha volta, porque eu estava defendendo São Paulo, a candidatura de São Paulo. E eu disse, olha, eles têm uma manifestação marcada para hoje, faça um apelo para que não haja violência. E aí eu recebo 80 ônibus destruídos, policial machucado, um com o braço quebrado, outro com a cabeça sangrando e tudo mais. Eu falei, mas está difícil interagir, né? Quando houve toda aquele quebradeira, lixo espalhado e tudo, ali esse movimento perdeu legitimidade. Agora, ontem não houve uma reversão com essa posição da polícia? Eu acredito que, infelizmente, violência é sempre ruim para todos os lados, isso não tem, né? Mas eu entendo que talvez na terça-feira houvesse um espaço para trazer a racionalidade e a mesa de debates, que é um debate que interessa a prefeitura, interessa a qualquer prefeito esse debate. Financiamento para o transporte público, qual é o prefeito que não vai querer discutir? Né? E eu acho que houve uma reversão de expectativa em função até das investigações que a própria Secretaria de Segurança Pública promove nesse momento, de eventuais abusos que ocorreram na noite de ontem e que, enfim, comoveram a sociedade. E aí você tem todo esse processo pendular, né, em que aquele que é violento acaba recebendo o repúdio da sociedade. Quando vocês entram em contato com as lideranças, é um movimento articulado, estruturado, ou é uma onda que vem pela internet sem uma espinha dorsal? Olha, eles têm até uma certa dificuldade em se apresentar como lideranças, né? Parece que é uma organização que não se pretende... Então, fez no Rio, inclusive, em Porto Alegre, né? Você tinha uma motivação nacional que não necessariamente ligava aos fatos. Exatamente. Não, e às vezes houve uma manifestação contra um aumento que não houve. Como entender esse fenômeno e como que a autoridade pública pode tratar esse fenômeno? Olha, eu acredito que vai ter que ter um aprendizado mútuo, né? Não resta dúvida de que o poder público tem que estar preparado para esse tipo de interlocução nova, mas também é um movimento para você entender que precisa dar vazão, as coisas precisam ser processadas, precisam ser desdobradas
Né? Vamos pegar a radicalidade da proposta, tarifa zero. Né? Radicalidade da proposta. Simpática, né? Alimento zero, simpático. Tarifa zero. Bom, é um sistema que custa 6 bilhões de reais. Tem que pagar, temos que remunerar os motoristas, os cobradores, adquirir os ônibus, fazer os investimentos nas faixas exclusivas, combustível, tem um custo. 6 bilhões. 6 bilhões por ano. 6 bilhões por ano. Bom, como é que vamos financiar? Com o orçamento atual é possível? Ou, se não, qual é a fonte alternativa de financiamento? Então, essas bandeiras precisam se traduzir em propostas práticas. Então, quando você pensa, né, houve uma primeira desoneração, né, que a presidenta promoveu, que permitiu que a tarifa, ao invés de R$ 13,40, ficasse em R$ 13,20. Então, já foi um ganho. Né? Não foi um ganho do movimento, que ele nem se apropriou desse ganho, que também é dele, porque é uma resposta, mas é um primeiro movimento de modicidade tarifária no transporte público. Bom, há como evoluir na agenda de desoneração? Na minha opinião, há. E eles poderiam ser aliados, inclusive dos prefeitos, nesse movimento. A prefeitura, vocês pretendem, de alguma forma, eu sei que está muito em cima ainda do fenômeno, dos episódios, mas vocês pretendem, de alguma forma, construir algum grupo para poder nós estamos estudar? Não a questão de transporte, a questão nós temos que fazer desse episódio, que tem cenas, inclusive, muito lamentáveis, que não gostaríamos de... Mas nós temos que aprender com esse episódio. E nós estamos debruçados. É curioso, tem muito militante histórico aqui. Sim. Tem muita gente na minha administração que lutou em todas as lutas democráticas que você pode imaginar. Não, mas todas elas tinham um objetivo claro e definido. E essas pessoas estão se sentindo desafiadas por isso, no bom sentido. No sentido de dizer, bom, como é que encaixa aqui? Como é que a gente transforma isso numa energia positiva para a cidade, para a sociedade? Também é curioso que o canal de comunicação, ele, para o lado de lá, nem sempre está desobstruído, então nós temos que saber lidar também com essa dificuldade, porque você não tem Por exemplo, vou te dar um exemplo que alguns jovens entravam no ônibus e pediam para as pessoas saírem e diziam para o motorista cobrador, que, com uma palavra de ordem, dizendo: o seu salário não subiu, o seu salário não aumentou. Desconhecendo que aumentou 22% em 3 anos. Então, como é que você informa as pessoas de que elas estão fazendo mau uso do... Quer dizer, não é verdade que esse aumento de 6% não chegou no bolso do trabalhador do transporte público. Chegou mesmo. Foi a principal razão desse aumento de 20 centavos foram os dissídios coletivos dos últimos 3 anos. Outra coisa curiosa, né? Eles falam assim, não, pela inflação de 94 para cá, a tarifa devia ser 2,16. Né? Fizemos a conta. Mas esqueceram o bilhete único, porque cada pessoa, por 3,20, toma 1,5 viagem. O bilhete único mudou tudo isso. A pessoa não faz a conta. De repente surge um movimento que vem da internet, que tem sua dose de irracionalidade, tudo incendeia milhares de jovens. Isso aí, de que maneira que se... Então, é o que eu falei, vai ser um aprendizado mútuo, porque nós vamos ter que aprender a dialogar com esse tipo de manifestação e também as forças de segurança mais ainda. Mais ainda. Porque eu acredito que o desafio da segurança pública nesse caso, para garantir a liberdade de expressão, garantir a liberdade de manifestação, saber fazer corretamente a abordagem, não será simples, né? Sobretudo porque o nosso histórico é péssimo, né, em relação a isso. Então é um desafio grande e também o poder público vai ter que tentar criar canais que não são os tradicionais, porque os tradicionais eles não ocupam. Isso. Então, eles não ocupam os canais tradicionais de debate. Você chama uma discussão pública sobre um assunto, não há comparecimento. Mas se você chama no Facebook um encontro numa praça, milhares aparecem. E aí como é que você lida com isso? Né? Como é que você dá expressão para isso e respeitando o Estado democrático de direito, porque não pode tudo.